Olá, pessoal. Eu sou a psicóloga Priscila Silveira. Hoje eu vou falar sobre perfeccionismo, um transtorno de ansiedade social. Eu resolvi falar desse tema porque muitas pessoas me escrevem, e pacientes também que eu atendo, relatam que tem muita dificuldade, né, depois que viram um vídeo meu sobre conduta evitativa na fobia social, é um vídeo que eu falo sobre a tendência das pessoas que têm fobia social a evitarem as situações sociais que geram ansiedade. E o quanto que isso gera sofrimento para elas. A própria evitação gera sofrimento, elas querem deixar de evitar, elas querem começar a se lançar nas situações, mas elas não conseguem. E muitas vezes, quando elas não evitam, elas se colocam na situação, mas elas ficam muito frustradas, se sentem muito frustradas. E isso está muito relacionado ao perfeccionismo, né? O perfeccionismo, justamente, em toda a literatura de terapia cognitivo-comportamental, sobre os transtornos de ansiedade, também os transtornos depressivos, e na literatura psiquiátrica também, a gente vê a presença do perfeccionismo como uma característica desses diagnósticos. E justamente o que leva a pessoa a evitar as situações está relacionado com um padrão de exigência que a pessoa se faz muito alto, né? Tem um outro vídeo meu que se chama Erros Cognitivos na Fobia Social, que eu vou falar sobre a ditadura dos deverias, que é um tipo de erro cognitivo em que a pessoa tem um conjunto de regras, um conjunto de deverias que ela se impõe e que só prejudicam a vida dela, né? Porque ela justamente não consegue ser coerente com esse conjunto de regras que ela se coloca e ela constantemente se sente mal por conta disso. As pessoas que aderem a esses padrões de perfeccionismo, né? Então um padrão de que eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser excelente em tudo que eu faço, e muitas vezes as pessoas, inclusive, dizem, quando eu digo, não, mas você não acha que você está sendo perfeccionista? Não, meu padrão de exigência nem é tão alto assim. E você vai ver que, muitas vezes, aquilo que você se exige, para o seu momento, está sendo demais, está sendo excessivo. E muitas vezes a pessoa não consegue porque o padrão de ansiedade dela aumenta muito. E a ansiedade, como eu falei em outros vídeos, ela está relacionada a uma percepção de ameaça, né? Então, a ansiedade ela é uma resposta fisiológica, uma resposta também emocional, diante de uma percepção, de uma interpretação de ameaça. Então, se eu vou me expor socialmente e eu entendo que eu não posso falar besteira, eu não posso errar, e eu já me sinto ansiosa diante desse pensamento, né? Se eu não posso errar, eu vou. Isso já é um pensamento de ameaça. Isso é um pensamento do tipo, eu vou ser mal julgado pelo outro, e se isso é um grande valor para mim, e se eu entendo que eu jamais posso ser julgado mal pelo outro, se eu tenho uma crença de que eu tenho que ser admirado por todas as pessoas que eu considero importantes, e eu tenho que ser admirado 100% por elas, eu vou me sentir ansioso diante delas, porque e é importante que você já comece a questionar essa crença de que você tem que ser, para você ficar bem, você tem que ser admirado pelas pessoas, você tem que se sair bem socialmente, você tem que parecer inteligente, você tem que parecer confortável, você tem que ser autêntico, você tem que ser espontâneo, e todas essas exigências do tipo eu deveria ou eu tenho que ser já disparam esse gatilho da ansiedade. E outra coisa que caracteriza o transtorno de ansiedade é justamente uma intolerância à ansiedade. Então, e tem um vídeo meu que se chama Acalme-se, que eu vou falar sobre, são os passos para superar, né, uma ansiedade excessiva, patológica, e no primeiro passo é justamente aceite a sua ansiedade, que é justamente o que a pessoa, o contrário de quem tem transtorno de ansiedade faz. Não aceita se sentir ansioso, e isso já está relacionado ao padrão de perfeccionismo. Eu não posso sentir ansiedade. E aí a pessoa geralmente se sente ansiosa porque ela tem esse conjunto de deverias que ela muitas vezes já intui que ela não vai conseguir fazer de acordo com aquele script que ela se impôs, e isso já a deixa ansiosa, e o fato dela não tolerar a própria ansiedade já vem um pensamento de ameaça do tipo, eu não deveria ficar ansioso, e isso só reforça a sensação de ansiedade que ela já sentia, fazendo com que a ansiedade cresça. Como a pessoa
as pessoas, porque a gente observa, né, que as pessoas que desenvolvem um transtorno de ansiedade, como o caso da fobia social, essas pessoas tendem a se criticar muito diante dessas situações sociais. E aí, eu tenho pacientes que dizem, mas eu me vejo me criticando assim. Se você está ficando ansioso, se você percebe que o seu coração dispara e ele demora muito para voltar ao normal, né, para voltar a um nível em que você consegue raciocinar, se você percebe a sudorese, você percebe os tremores, sim, você está tendo pensamentos de ameaça, né? A ansiedade é sempre uma resposta diante de uma interpretação de ameaça. Então é importante que você observe que pensamentos são esses. Eu já falei isso em alguns vídeos, como identificando pensamentos automáticos, disfuncionais. É importante que você perceba que padrão que se repete desses tipos de pensamento. Você vai verificar que tem muitos pensamentos ali de autoexigência, muitos pensamentos de autocrítica, muitos rótulos que você se coloca por conta de um padrão de exigência que você não está sendo coerente com aquele padrão, você não consegue ser 100% naquele nível, né, que você considera que é o 100%, e aí você começa a ficar ansioso, e aí vai prejudicando ainda mais o seu desempenho social. Aceitar a ansiedade faz parte de começar a abrir mão do perfeito. Eu posso ficar ansioso, eu posso aceitar ficar ansioso, posso aceitar manifestar essa ansiedade também. Qual o problema das pessoas perceberem que eu estou ficando ansioso? As pessoas não podem ficar ansiosas? Quem disse isso? Por que eu tenho que me impor essa exigência? E muitas vezes as pessoas que têm um nível de autocrítica excessivo, elas tendem a projetar essa autocrítica no outro. Elas acham que os outros vão criticá-la assim também. As pessoas não estão dentro de você para perceber os seus pensamentos, elas não têm como ler os seus pensamentos. Muitas vezes as pessoas não estão percebendo o quanto você está nervoso, embora para você seja evidente, porque muitas vezes você fica monitorando as suas sensações, e o monitoramento dessas sensações, ou seja, você fica egocentrado, né? O centro é você, então você acha que os outros também têm você como centro, estão te observando, estão te avaliando e também estão te julgando mal. Os outros pensam sobre você como você está pensando. E tudo isso, né, todo esse conjunto aí de pensamentos, de percepções, de crenças, vão fazer com que você se sinta mal. Então é importante observar o nível dessa exigência que você se faz. Comece a rebaixar o nível de exigência em relação ao seu desempenho. Comece a questionar se as pessoas realmente estão te percebendo dessa maneira, se as pessoas realmente são críticas assim como você está imaginando, e comece a abrir mão disso, de se automonitorar, de se autoexigir, de se autoimpor todas essas regras, e observe mais o outro. Então, se você está falando em público, observe mais a sua plateia. Entenda que o erro, né, muitas vezes as pessoas não se expõem socialmente por medo de errar, e o erro, muitas vezes nesses casos, é visto associado a uma ideia de fracasso. Então, se eu errei, eu sou um fracassado, se eu errei, eu sou um fraco, se eu errei, eu sou um imaturo. Essa associação que você faz com o erro faz com que você evite viver, porque errar é humano, e se eu erro, significa que eu estou tentando. Se eu não erro, eu não estou tentando. A gente vai errar sempre, isso faz parte do nosso aprendizado. Se a gente quer se desenvolver em algo, é importante que a gente comece a aceitar errar e entender o erro não como fracasso, mas o erro enquanto um feedback. O erro me comunica algo. O erro pode comunicar que isso daqui não está bom, que eu não estou sendo clara no que eu digo, mas eu não preciso me rotular por isso. Eu não preciso achar que o que eu digo é idiota, que eu sou fraco, que eu sou inseguro. Mas sim, eu errei. Eu errei, eu posso consertar esse erro. Não há nada demais. Isso envolve aceitação. A aceitação das coisas como elas são, a aceitação de mim como eu sou. Não dá para você querer aceitação e admiração das pessoas se você não está fazendo isso com você mesmo. É importante que você comece a voltar essa busca
para você mesmo e não se comparar com os outros. A comparação é algo recorrente na fobia social. As pessoas se comparam com o que elas consideram os melhores e elas comparam o seu desempenho. Então, como geralmente as pessoas que têm um transtorno de ansiedade social, elas são muito autocríticas, elas têm muita clareza, né, entre aspas, do que são as dificuldades dela e as limitações. Clareza entre aspas porque muitas vezes as pessoas exageram essas dificuldades e essas limitações, hiperdimensionam, colocam uma lupa em cima disso e acham que os outros estão vendo da mesma maneira. E aí elas acham que os outros estão vendo aquilo, isso não pode ser visualizado pelos outros, ela não admite ser vista enquanto uma pessoa que erra, e isso faz com que ela evite as situações sociais, ou quando se exponha, ela começa a ficar muito nervosa, porque ela vai começar a ver que às vezes dá um branco, que às vezes ela pode gaguejar, ou que às vezes ela pode perder o raciocínio, e ela vai ficando cada vez mais ansiosa porque não tolera o erro e por não tolerar a ansiedade, e isso vai só crescendo, tornando às vezes aquele diálogo, aquela comunicação desadaptativa. Não por conta do outro, não porque o outro te achou, não gostou do que você estava falando, te achou equivocado, mas porque você estava se relacionando com a sua própria percepção, com a sua própria autocrítica, com o seu próprio nível de perfeccionismo. Saia da sua mente e vá para a sua vida. Olhe para o outro, observe o que a outra pessoa está falando com você. Fique no entre, na comunicação, o que está entre eu e o outro. E você vai baixar o nível dessa ansiedade. Abre mão do automonitoramento, abre mão da autoexigência, da autocrítica excessiva e se lance nas relações sociais para errar. Vai disposto a errar e aprender com os seus erros. E se desenvolver. E também ter relações mais satisfatórias na sua vida. Bom, pessoal, eu acho que eu falei o que eu gostaria. Se eu esqueci, enfim, eu retomo outros vídeos depois sobre essa temática novamente. É uma temática que eu gosto muito também. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, né? Trabalho com terapia cognitivo-comportamental, faço atendimentos pelo Skype, então posso atender pessoas do Brasil e do mundo interessadas na terapia cognitivo-comportamental que falam em português. Então é só vocês me escreverem, eu deixo aqui os meus contatos e aí eu respondo sobre perguntas relacionadas aí também ao tratamento cognitivo-comportamental feito via Skype. Então até o próximo vídeo e muito obrigada. Tchau, tchau.